Eu tinha falado no Twitter que eu não ia fazer o vídeo do Jojo essa semana porque eu tava muito cansado e que eu não teria tempo e eu precisava adiantar outros trabalhos e tudo mais, mas muito disso era porque hoje, estou gravando esse vídeo no domingo dessa semana, eu iria na casa do Urso pra gravar o VideoQuest 92 do End of Evangelion, surgiu um trabalho do nada na faculdade do Urso, fazer o quê? Não tem jeito. Então ainda não conseguimos gravar o VideoQuest 92. Já que eu não vou gravar o VideoQuest 92, dá pra gravar o vídeo do Jojo. Então temos Jojo essa semana. Mas vamos a Jojo! Mais um episódio, o episódio 36, o que significa que nós estamos... Se eu não tô maluco, nós estamos na antepenúltima semana de Jojo. Porque vai ter 39, mas tem todo um bagulho de uma agenda que mudou do Jojo, né? A gente teve o 36, semana que vem tem o 37, e na outra semana tem 38, 39 e acaba. Então eles vão fazer um especial de 1 hora que vai juntar os 2 últimos episódios. Então só mais 2 semanas de Jojo. O que eu agradeço, não só por eu não estar gostando tanto assim do final, como também porque eu gosto muito que animes acabem, pra eu deixar isso pra trás e fazer outras coisas. Ver outros animes. Eu gosto de fim, gente. Eu não gosto de coisa que é eterna, eu gosto de final. E esse final realmente anda um tanto frustrante, porque houve momentos desse Jojo, vocês acompanharam nos meus vídeos, vocês estão ligados, que houve momentos desse Jojo que eu achei muito inteligentes e muito bons, ou muito divertidos, ou ambos, e agora meio que tá só acontecendo. Você vê a raiz de umas ideias interessantes, mas você também vê que certas coisas só estão acontecendo porque o autor queria muito que essas ideias interessantes acontecessem. Então, não tá lá. Podia estar lá e não tá lá. Eu acho que isso é mais frustrante do que você ver uma ideia merda mal realizada. É você ver uma ideia que era boa, tipo, caralho, isso é bom, por que ficou desse jeito? Não era pra ficar desse jeito, não é o correto, o mundo não era pra ser assim. Isso que é mais frustrante do que um negócio só ruim, sabe? É um negócio que tinha potencial pra ser bom. Esse Jojo, esse final do Jojo tinha ideias com potencial pra ser algo da hora. Porque não é só uma questão da ideia ser boa. Às vezes a gente engaja nas histórias que a gente assiste, principalmente o fã. Você já tem a relação pessoal, você já tem o gosto, você já curte aquilo. Então você vê uma ideia boa, você associa com algo que você já gosta, e aquilo já é bom. E a gente esquece um pouco de passar para o próximo passo, que é a da realização. Eu não tô isento dessas coisas, não. É que como eu não sou o fã ferrenho do Jojo, como muita gente é, pelo menos essa é a maneira que eu falo pra mim mesmo, na minha arrogância, né? Mas eu acho que eu consigo ver as coisas com um passo pra trás. Eu, por exemplo, não consigo ver as coisas com um passo pra trás pra jogo do Pokémon. Que tudo que eles me mandam, falam, não, a ideia é boa, é legal, vambora, deixa eu tentar comprar um Switch aí e eu jogo. Na semana passada eu falei que a questão da troca de corpos é uma ideia interessante quando você para pra pensar na iniciativa de deixar a história variada e não apenas nós descobrimos onde está o vilão final, vamos bater no vilão final, mas que como execução acaba repetindo muitos dos clichês, principalmente no que toca a comédia, no caso, que eles estão repetindo todas as piadas que já se fizeram com troca de corpos, principalmente troca de corpo de homem com mulher. Mantenham. Mas esse episódio, por exemplo, usa a questão da troca de corpos para uma coisa que eu acredito que nem chega a ser tão inovador assim. É que é um recurso que é mais usado com cópia do que com troca de corpo, né? Aqueles momentos em que tem uma pessoa que é exatamente igual a outra pessoa e fica aquele, não, quem é o farsante? É você, sou eu, você tinha que saber, deixa eu falar uma coisa que só eu saberia sobre você, sabe essas coisas? Ele usa mais ou menos esse clichê da questão de cópia, de doppelgangers, pra troca de corpos, que onde está aquele momento do onde está o diabo, em que corpo está o diabo. Eles chegam ali na conclusão, porque esse é o superpoder do Giorno, eu só posso supor que como ele gera vida, ele deve gerar mais neurônios pra ele. Então, o Giorno supõe que o cara esteja lá
porque alguém tem que estar fazendo essas coisas e tinha 2 almas, então a alma do Diávolo tem que estar em algum lugar. Eu acho que a cena de abertura desse episódio é a morte do Doppio, né? Da alma, da parte Doppio da alma do Diávolo. Então essa parte da tensão de onde está o Diávolo é interessante. Eu não vou parar pra analisar o quanto de bullshit teve no bagulho do Giorno, da questão da arma, e o quanto ele tinha preparado isso antes. Eu não vou nem me ater nessa questão, deixa pra lá. Mas essa parte foi interessante, essa parte eu achei legal porque cria aquela tensão e o recurso da troca de corpos é usado pra algo razoavelmente criativo. Eu ainda me incomodo bastante com a questão do Hacking, porque eu realmente acho que o poder de manipulação de alma do Hacking foi uma coisa que só foi criado porque o cara queria fazer a troca de corpos pra usar a questão da dupla personalidade Doppio Diávolo. Quando eu falei disso na semana passada, eu infelizmente ainda leio comentários dos meus vídeos, dessa vez não teve spoiler, pelo menos. Mas eu li vários comentários das pessoas que escrevem comentários falando pra eu não ler comentários. Então como é que eu vou ler o seu comentário falando pra eu não ler comentário se eu não ler comentário? Isso é muito confuso, cara! Mas eu fui ler os comentários das pessoas comentando a questão do hacking, e teve 2 coisas que eles comentaram que eu, no caso, eu discordo, porque não é exatamente isso que eu estou falando. Uma a questão do Kira. E o Kira não é um hacking, né? O Kira é um poder que desenvolveu mais uma... Os caras até apontaram o negócio do Koichi, do Echoes lá. E os 2 são diferentes. Não são hacking, os 2 são evolução do stand. É que nem o Star Platinum, que também desenvolve o negócio de parar o tempo, não é? É meio que uma evolução natural do stand. É diferente do hacking, que é tipo uma evolução do stand forçada e maximizada através da flecha. São coisas diferentes. A Wikia diz que os 2 únicos hackings que existem em todo o Jojo são o Silver Chariot e outro que não é o do Kira, e nem o do Koichi, e nem o Star Platinum. Eles não são hacking. E a outra coisa que eles falaram bastante, que ele tem esse poder porque a flecha faz com que o stand manifeste a última vontade do usuário. Todo hacking, caso aconteça mais, vai acontecer mais um, talvez, em algum momento, nesse Jojo, em outro. Outros despertares de hacking podem não acontecer no momento de morte da pessoa em que haja um último desejo. Ele pode só simplesmente despertar novos poderes no stand. Então acho que não é exatamente o caso. Mas a questão nem é essa pra mim. A questão é que mesmo que o hacking desperte um poder novo por conta do último desejo da pessoa, para realizar o último desejo da pessoa, eu ainda tenho problema com o fato do poder do Silver Chariot ser o poder de manipulação de alma. Porque, como eu disse, o meu problema principal é como ele passa de um stand de luta corpo a corpo a curta distância. O Silver Chariot é um bicho com uma espada, é isso que ele é. Então o passo de um pro outro pra mim é estranho, mas mesmo que se a gente justifique esse passo de um pro outro como é porque ele tinha que realizar aquele desejo, eu ainda acho estranho a conexão entre o desejo de proteger a flecha e manipulação de alma. É que eu vejo um salto lógico muito grande de ele tinha um poder de dar espadada, e aí como o último desejo do Polnareff era proteger a flecha, ele passa para um stand de manipulação de almas e vidas. O meu problema principal com esse final é isso. Meio que o Araki queria que essas coisas acontecessem, ele queria deixar o final interessante e diferente, e ele queria que certas coisas acontecessem porque ele teve essa ideia, e ele simplesmente escreveu a ideia. Ele não fez o caminho para que essa... É o final do Game of Thrones. Ele não fez o caminho para que essas ideias chegassem num passo a passo, numa lógica, para naturalmente chegar ao ponto que ele queria chegar. Ele pulou 15 passos e chegou no ponto que ele queria chegar. É isso que me incomoda nesse final e no hacking. Mas aí,
ignorando os 15 passos que ele pulou, porque ele já ignorou esses 15 passos, ele pulou esses 15 passos, a gente já está 15 passos à frente, você tem a forma como essa ideia se manifesta. A ideia é legal e a forma como a ideia se manifesta é legal, mas mais uma vez falta execução aí. Porque tem a questão da sombra. E a questão da sombra é interessante. A questão da sombra me desperta muitos questionamentos quanto a stands. Isso sempre vai ser um fantasma na minha vida. Porque eu realmente acho que a questão do stand é outro bagulho que o Araki gostou de fazer, e aí ele meio que explica, meio que não, e ele só vai fazendo. E não importa que as ideias se contradigam. Eu vou chegar lá. A questão, o Requiem, ele é a sombra da alma das pessoas. E a maneira como ele se manifesta é... O diabo percebe aquele negócio da sombra, então ele percebe que se a sombra do Requiem muda, quer dizer que tem uma fonte de luz atrás de você. E essa fonte de luz atrás de você é o que forma a sombra da sua alma. E é assim que ele ataca, porque ele tem meio que acesso direto à sua alma. A parte que me desperta interesse e dúvida nisso é que eu acho que é isso que explica o Requiem controlar stands. Então, sim, o stand é diretamente ligado à alma da pessoa. O Requiem se manifesta na sombra da alma das pessoas, ele consegue manipular essas almas e ele consegue manipular stands, porque as coisas estão ligadas. Beleza. O stand é a alma. Eu tenho muito problema com isso. Porque em alguns momentos, por exemplo, o próprio Diávolo fala através do stand. Se manifesta muito dessa maneira. A gente não vê o Diávolo falando, a gente vê o King Crimson falando. Então ele tem essa ligação muito forte com o próprio stand. Agora tem outros personagens, por exemplo, a Spice Girl fala com a Trish. Então isso é um momento de introspecção dela? Ou ela meio que tem duas almas? Ou o stand é só uma coisa ligada à alma? O Six Pistols, isso quer dizer que ele tem 6 seres ligados à alma dele? Ou ele tem ligação, ou a alma dele se manifesta, o Mista no caso, se manifesta de 6 maneiras diferentes? Essas coisas são um pouco confusas pra mim. E eu acho o conceito todo do stand meio que é o que o Araki disser que é no momento que ele tá dizendo, sabe? E isso me incomoda um pouco. Mas assim, eu curto muito essa ideia da sombra, tipo, essa ligação da sombra e da sombra da alma, e é assim que ele consegue controlar almas e tal. Eu gosto disso, eu acho interessante. Mas também se manifesta, também é executado de maneira apressada pra mim. Porque o Diávolo descobre isso, faz uma explicação muito rápida, dá um soco na fonte de luz dele e vence. E é foda porque eu não queria estar investido em Jojo dessa maneira, eu queria estar investido em Jojo emocionalmente. Eu queria estar curtindo a história pra esse momento não me incomodar. Tipo, beleza, isso aí foi um conceito da hora que ele fez ali e segue o jogo. Mas como eu não sei mais quem quer o quê, sabe? Essas coisas são muito pouco significativas pra mim. Eu acabo tendo que pensar nas questões lógicas da história e eu não gosto disso. Porque eu não gosto de perder tempo pensando o que é essa porra dessa fonte de luz? Todos temos a fonte de luz? Essa fonte de luz é o quê? É a sua alma? É uma coisa ligada à sua alma que nem o stand? Qual é a ligação? Qual a consequência do Diávolo? Consequência prática. Qual é a consequência prática de você quebrar a fonte de luz que forma a sombra da sua alma? Você muda como pessoa? Você perde a luz da sua alma? Você vai pro lado negro? O que é? Como assim? Como esse negócio existe fisicamente? Porque o stand meio que existe fisicamente, né? Mais ou menos. A ideia é da hora. A execução é só, bom, é isso. Segue pro próximo episódio. Acabou. Esse foi o agora antepenúltimo episódio de Jojo. Semana que vem tem o 37. Mas é isso, Jojo está acabando, vai começar a próxima temporada. Como eu disse algumas vezes,
Eu não vou fazer vídeos pra cada episódio de nenhum anime mais, porque é difícil. Toma tempo, às vezes eu não consigo, às vezes eu faço porque o canal tem que continuar com a agenda e isso esgota o meu tempo e energia. Não é a questão de vontade, não é a questão de preguiça, não é a questão de obrigação só, é a questão realmente de energia e eu não tenho tanto assim. Eu estou velho, essa é a questão. Então, Jojo encerra os vídeos de anime da semana. O que significa que quando tiver a parte 6 também não vai ter vídeo episódio a episódio. Ouçam o podcast que eu lancei sozinho. Eu espero que tenha ficado legal, espero que vocês gostem. Tem no canal, mas tem também no Spotify. Vocês podem assinar o Cast Quest no Spotify e outros bagulhos também de agregadores. Muito obrigado a todos. Falou.